Olá, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso grande debate comigo, Basília Rodrigues. E dessa vez em uma edição totalmente especial, ao vivo. Estamos aqui nos estúdios da CNN em Brasília, com convidados, também na CNN São Paulo. E remotamente, ao longo do nosso programa, você vai ver que presidentes de partidos, lideranças vão entrando para comentar o resultado deste primeiro turno das eleições. A gente traz o olhar apurado, especialmente de quem comanda as principais legendas do país sobre as eleições municipais. Mais de 155 milhões de brasileiros estavam aptos e compareceram, muitos deles compareceram nas urnas para escolher o seu candidato a prefeito, vereador, em 5.569 municípios. A gente fala muito de algumas cidades, é bem verdade, especialmente as capitais, mas imaginar que neste domingo teve gente indo às urnas em mais de 5.000 municípios em todo o Brasil. 11 prefeitos venceram nas capitais já neste primeiro turno, mas a gente tem praticamente toda uma metade do Brasil esperando o resultado de segundo turno. 2 candidatos aí em várias das capitais, pelo menos 15 municípios, foram aí para essa disputa em segundo turno. O resultado, o grande debate quer saber agora: quem saiu vitorioso destas eleições? O lado da esquerda, o lado da direita, o centro político brasileiro? Bom, eu vou mostrar para vocês alguns dos nossos convidados especiais agora. A gente está com Gleice Hoffmann, presidente do PT, que participa remotamente aqui conosco. Muito obrigada, presidente. Girando aqui para mostrar ao nosso público quem mais está comigo. Rogério Marinho, secretário-geral do PL, que também está ali com números e números nas mãos para falar para vocês como foi o resultado do PL nestas eleições. Rapidamente, olha, Carlos Lupe, presidente do PDT, o nosso terceiro convidado. Obrigada, também participa aí por vídeo conosco, né, remotamente. Tem a Paula Corade, presidente do PSOL, que fala conosco diretamente dos estúdios da CNN em São Paulo. Muito boa noite, Paula. E ainda Marconi Perillo, presidente do PSDB, que está aqui nos estúdios da CNN em Brasília também. Portanto, noite quente, né, recheada aqui de informações e convidados especiais para vocês. Nós convidamos também Ciro Nogueira, presidente do Progressistas. Ele confirmou presença, mas não compareceu. Avisou agora de última hora que está comemorando a vitória de Silvio Mendes, eleito em primeiro turno lá em Teresina, capital do estado, capital do Piauí, inclusive capital e estado da minha família. Por conta disso, o Ciro Nogueira, que estaria aqui presente para falar pelo Progressistas, não estará, porque caiu aí em festa. Bom, vamos agora ao debate. Tá todo mundo cheio de assunto, né, para tratar, e também uma agenda extensa, ainda que faltam poucas horas para acabar o dia, mas um dia de balanço. Teve um momento ali de encontro dos brasileiros com as urnas novamente. Eu estou na tela agora com a Gleice Hoffmann, com o Rogério Marinho. Foi a primeira eleição pós aquele duríssimo resultado que teve, de um lado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, eleito em 2022, e do outro, o ex-presidente, então candidato Jair Bolsonaro. E não à toa a gente começa esse grande debate especial, eleições 2024, com esses dois lados da moeda, PT e PL. Presidente, muito boa noite à senhora. A sua avaliação sobre o rendimento do PT. Em 2020, nas últimas eleições municipais, o PT saiu sem ser eleito em nenhuma capital brasileira. Dessa vez, agora, não venceu o primeiro turno, mas tem aí expectativas para segundo turno. A senhora acha que ganhou mais ou perdeu nestas eleições? Boa noite, Basília. Boa noite a todos os presidentes de partido que nos acompanham nessa conversa.
Eu considero que o resultado eleitoral do PT foi positivo nessa eleição. Nós estamos vindo de um processo de reconstrução do partido. Vamos lembrar aqui que, a partir de 2015, nós enfrentamos um processo do impeachment contra a presidenta Dilma, que levou a um golpe, porque não tinha crime. Ela foi destituída do poder em 2016. Depois nós tivemos a Lava Jato, que foi uma organização política através do judiciário, para perseguir o PT, perseguir o presidente Lula, prenderam o presidente Lula. Então, nós tivemos um calvário muito grande de 2015 para 2020, até 2022, quando a gente consegue de novo a presidência da República, disputando com um presidente que estava na cadeira presidencial. E nós estamos num processo de recuperação. Então, em 2020, nós tivemos um resultado ruim, como foi 2016, e agora, em 2024, nós melhoramos o resultado. Vamos eleger mais prefeitos, mais vereadores, estamos indo para segundo turno em 4 capitais, mais 8 cidades, conseguimos reeleger de primeiro turno 2 importantes cidades, que é Contagem e Juiz de Fora, e vamos eleger bancadas potentes de vereadores e vereadoras. E isso faz parte da reconstrução do partido, depois de tudo que nós passamos. E eu lembro que em 2020, quando tiveram as avaliações das eleições municipais, todo mundo decretava o fim do PT. O PT acabou, não vai mais sobreviver, mas o PT sobreviveu, voltou, reelegeu o presidente Lula novamente para o seu 3º mandato, porque o PT tem base social, não é apenas um partido institucional ou eleitoral. O PT tem raiz com a sociedade brasileira. E essa recuperação eleitoral que nós vemos agora, não só do partido, mas também com os aliados que nós temos, é muito importante. Por exemplo, a eleição em São Paulo, em que o Boulos vai para o 2º turno, mostrando a resistência e a resiliência da esquerda na maior cidade, que é governada por um aliado de Bolsonaro, né? O estado de São Paulo governado por um aliado de Bolsonaro, a capital também, e o PT vai junto com o PSOL, vai junto com esse campo da esquerda para o 2º turno, é muito importante. Eu acho que um outro resultado muito importante é Rio de Janeiro, onde Eduardo Paes ganha em 1º turno, apesar de ter uma candidatura que seja ali articulada pelo bolsonarismo, como foi o Ramagem, que não consegue chegar ao 2º turno. Então, eu acho que nós temos um quadro hoje de posicionamento político, de recuperação, que é muito importante do ponto de vista da disputa que nós fazemos, que é de um projeto nacional. Entre as capitais que o PT foi para 2º turno, tem aí Cuiabá, Fortaleza. Entre os municípios que perdeu, tem São Bernardo do Campo. Em alguns desses lugares, ouvindo petistas, ouvindo mais do que aliados, pessoas do próprio partido, há reclamação pelo que consideram a ausência do presidente Lula nestas eleições, em colocar o pé na rua, ir para a campanha e em alguns desses lugares mais sensíveis. A senhora atribui a derrota do PT em algumas dessas cidades, como o próprio São Bernardo do Campo, né, que é o berço político do presidente Lula, à falta dele na campanha? O presidente Lula esteve em momentos importantes dessa campanha eleitoral. Aliás, participou de um dos grandes momentos, que foi a caminhada com Boulos em São Paulo, agora na última semana. Também esteve em Fortaleza, esteve em São Bernardo. As eleições municipais não têm uma correlação direta com a questão nacional. A gente precisa compreender isso. Nos municípios se discute muito a realidade local, o que as pessoas estão vivendo, o que elas precisam. Em algumas situações você tem uma polarização política, principalmente nos grandes centros, que não é o caso de São Bernardo. Então, eu acho que a gente tem que discutir mais as questões locais do PT do que essa situação. Acho que o presidente Lula participou das eleições como ele pôde, ele é presidente da República, ele tem um Brasil para comandar, tivemos problemas grandes aí, como as enchentes, as queimadas, os problemas internacionais, e obviamente que nós não podemos exigir do presidente uma dedicação da militância política como quem está fora da presidência da República. Para se ter ideia do saldo do PT nestas eleições, de acordo com a assessoria do próprio partido, foram 247 prefeitos eleitos em 2024, mais do que em 2020, que o partido estava muito arrasado ali pelas questões relacionadas à Lava Jato, especialmente quando elegeu somente 183, mas a gente vê que está ainda distante daquele patamar ali de 2012, em outro momento de mais estabilidade, mais austeridade, digamos assim, política por parte do partido. Presidente, eu
ainda tenho mais perguntas para lhe fazer. Eu vou passar a bola agora para o Rogério Marinho, que é secretário-geral do PL, partido que estará duelando com o PT diretamente em algumas das cidades brasileiras, a exemplo destas capitais, Cuiabá, Fortaleza. Então, parece que a gente vai ver novamente a polarização Lula-Bolsonaro em cidades como estas, Marinho. Muito boa noite ao senhor. Aproveito, claro, para saber quais são os números do PL, quantos prefeitos vocês fizeram neste ano? Bom, primeiro desejar aí uma boa noite para todos aqueles que estão presentes aqui no estúdio e que estão também aí pelos meios de comunicação, né? E a você e a toda a direção da CNN e a todos aqueles que estão nos acompanhando, o PL está extremamente satisfeito com os resultados das eleições municipais. Nós fizemos pouco mais de 500 prefeitos, já está havendo alguma apuração aí em algumas cidades, poucas, mas principalmente o PL participou ativamente de 20 capitais, né? Venceu em 2 capitais no primeiro turno, que foram Rio Branco e foi a cidade de Maceió, né? Está em 9 capitais no segundo turno, né? Em Fortaleza, em Goiânia, em Belo Horizonte, em Cuiabá, em Aracaju, né? Em Palmas, em Manaus, em João Pessoa e Belém. Venceu como vice em Boa Vista e Florianópolis, né? E vai disputar como vice em São Paulo, em Curitiba, em Porto Alegre e Porto Velho, né? E teve uma extraordinária performance no Rio de Janeiro, né? Com a candidatura do Ramage. É uma candidatura que, quando se inicia, tinha menos de 3% de intenção de votos, teve mais de 30% do eleitorado, mesmo com todo o arco de aliança que se formou em torno do prefeito, né? Eleito agora, né? A força do presidente Bolsonaro está muito clara, né? Nós vencemos em 10 cidades com mais de 200 mil habitantes, além das 2 capitais, mais 8 capitais. Estamos em 23 cidades no segundo turno, cidades com mais de 200 mil habitantes. Apesar de não termos participado como protagonista de cabeça de chapa lá em São Paulo, né, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, nós dobramos o número de votos do PL de 2020 para 2024, saiu de 4,5 milhões para 9 milhões. O PT, por exemplo, né, saiu de 6 milhões e pouco, quase 7, para 2 milhões e 800 mil. Mesmo não tendo participado de São Paulo, o PL também não participou, né, como majoritário em São Paulo, né? Nós tivemos aí um trabalho voltado principalmente para as grandes cidades do país, né, porque o PL é um partido hoje que representa seguramente, né, o sentimento dessa população mais urbana, né, uma população que depende menos do Estado, né, e aonde isso acontece, de norte a sul do país, inclusive no nordeste do Brasil, no norte do Brasil, no sudeste, no sul, no centro-oeste, né, o PL teve demonstrações de muita força do ponto de vista eleitoral. Então, nós estamos muito satisfeitos com os resultados e agora, no segundo turno, sem dúvida nenhuma, nós teremos também um grande desempenho. O senhor acha que vai ter mais Bolsonaro nesta campanha de segundo turno? Eu pergunto precisamente sobre a campanha em São Paulo, em que o ex-presidente ele oscilou entre ficar com Nunes, apoiar Marçal. Houve uma dúvida ali de quem era o candidato do Bolsonaro e de quem era o candidato do chamado bolsonarismo, que é um movimento envolto, né, ao redor aí do ex-presidente e do ex-governo. No fim das contas, teremos mais Bolsonaro nessa campanha de segundo turno, como em São Paulo? Olha, primeiro o presidente andou em mais de 140 cidades, né, de 16 de agosto até o último dia da eleição, né? E ele fez isso porque ele foi demandado, ele foi procurado pelo Brasil inteiro e onde ele foi acolhido com entusiasmo, com carinho, mostrando esse reconhecimento que a população brasileira tem ao grande trabalho que ele desenvolveu como presidente da República, né? Então há um sentimento muito forte na sociedade brasileira, né, de apoio ao presidente Bolsonaro e ao que ele representa, né, essa direita conservadora que representa, sem dúvida nenhuma, o sentimento da grande maioria da nossa população.
Em São Paulo, a exemplo das demais capitais do país e as cidades onde haverá segundo turno, a gente está falando de 23 cidades, né? Apenas onde o PL é cabeça de chapa, além das cidades onde nós atuamos como vice, são mais de 30 cidades. Então, em todas elas, o presidente vai estar à disposição. São Paulo, a exemplo dos outros lugares, vai depender da própria campanha, né? Eu acredito que na hora em que o Nunes se reunir com o seu staff, né, vai avaliar de que forma a participação do presidente vai ajudar na sua campanha. Isso é uma questão que tem muito mais a ver com a campanha do que propriamente com o presidente Bolsonaro. Vamos ver, então, quais serão os apoios, né, os padrinhos neste segundo turno. No caso de São Paulo, o presidente Lula tem um candidato evidente, nítido, que é Guilherme Boulos, que foi para segundo turno com o prefeito Ricardo Nunes. Bom, você está vendo aí, né, acompanhando a gente aqui na CNN Brasil, desde cedo, essa apuração intensa, especial, totalmente dedicada às eleições 2024, eleições municipais, tanto para prefeito quanto vereadores. E neste programa, ao vivo, estamos aqui com o nosso grande debate, um hall de presidentes, lideranças partidárias, foi convidado para dividir aqui com você as principais análises. Ouvimos comentaristas, especialistas, jornalistas, mas nada se compara com o olhar desses que comandam as legendas no Brasil. Então, novamente aqui em tela, a gente abre com a presença de mais participantes nesse debate. Do lado da Gleice Hoffmann, eu tenho também Carlos Lupe, presidente do PDT, e do lado de Rogério Marinho, Marconi Perillo, presidente do PSDB. Muito boa noite aos senhores também que vêm aí compor esse mosaico de informações e análises conosco. Lupe, a chegada de Guilherme Boulos no segundo turno das eleições paulistas, frente a frente aí com o candidato à reeleição Ricardo Nunes, é o assunto do momento. Eu quero saber, na sua avaliação, como a esquerda vai se organizar para diminuir a rejeição do candidato Boulos, se vai se unir em volta do nome de Boulos como este que pode fincar aí a bandeira da esquerda na Prefeitura de São Paulo, algo que há um tempo não acontece. Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite, Brasília, boa noite a todos os representantes partidários, boa noite, minha amiga Gleise, Marconi, senador, Paula. Eu penso que eleição municipal tem uma característica completamente diferente de eleição nacional. Eleição municipal, as pessoas tratam da sua realidade local, né, da escola, do funcionamento da guarda municipal, da iluminação, da saúde. E não adianta a gente querer transformar a eleição municipal como se fosse um plebiscito de uma eleição nacional, porque não é, com raras exceções, dentre as quais você acabou de me perguntar, que é essa cidade de São Paulo. São Paulo não é uma cidade qualquer, São Paulo é a maior cidade da América Latina, uma das 5 maiores cidades do mundo. São Paulo tem uma importância muito grande. Nós, em São Paulo, estávamos fora do poder. O governo do Estado era exercido pelo governador Tarcísio, que pertence ao partido do ex-presidente Bolsonaro, e o prefeito é aliado do Tarcísio, é aliado do Bolsonaro. Quando a gente consegue romper essa barreira e colocar o Boulos no segundo turno, nós estamos derrotando uma linha de pensamento que tinha um predomínio no estado de São Paulo e na capital. Eu penso que o que tem que se colocar não é a rejeição. O que é rejeição? A rejeição é muito momento de cada candidato. É quem não gosta do candidato que já vota no outro, não gosta daquele que está do outro lado. Isso é que se chama rejeição, que rejeita o outro, rejeita o adversário. Eu acho que o Boulos é um homem que tem uma grande experiência de luta social. É um homem que é uma prova concreta da superação de obstáculos. Um homem que consegue ter sensibilidade social muito grande, e ele tem que deixar cada vez mais claro à população o grande ser humano que ele é, a grande sensibilidade que ele tem. Um homem que superou todas as dificuldades da vida com trabalho, com honestidade, com honradez. Eu acho que isso tem que fazer uma campanha, é colocar para a população a experiência de vida que se tem, o que já se fez, né, o que se faz, que ele é um homem completamente temperado pela vida, né? Ele é um homem que não extrapola nenhum limite que não seja da democracia, né? Ele não agride ninguém. Ele é um homem que sempre teve uma luta pela camada mais frágil da população, que normalmente é agredida. Então eu vejo que o Boulos tem todas as condições de ser um bom candidato a prefeito e muito bem votado e eleito para transformar a cidade de São Paulo na grande holofote, na grande cidadela do Brasil para o mundo.
Eu vejo todas as projeções do Boulos para isso. E nós estamos com Boulos desde o primeiro turno justamente por causa disso, pelas qualidades que nós vemos hoje. E eu acho que uma eleição onde você tem tempo igual entre os candidatos, você vai com tranquilidade colocar essas qualidades para a população julgar. E numa democracia, quem julga é o povo. Lupe, e um balanço rapidamente do PDT nestas eleições, o que o senhor destaca, né? A gente vendo aqui pelas prefeituras de capital, o PDT só tem um candidato no segundo turno, né? Antes do senhor responder essa pergunta, eu vou fazer a última pergunta para a presidente do PT, Gleice Hoffmann, que gentilmente abriu esse espaço na sua agenda para falar conosco aqui, logo na abertura do grande debate especial. Deputada, muito obrigada mesmo. Eu sei que está difícil aí, muita gente ligando, pedindo para a senhora falar aquilo ou acolá, né? Para fazer esse balanço do partido. Eu queria a sua avaliação geral, como que as eleições de 2024 poderão impactar nas eleições de 2026. Muito se fala no desempenho do campo democrático, uma expressão que eu já ouvi a senhora falar diversas vezes, ou seja, não olharmos apenas para os resultados do PT, mas para o resultado dos partidos que compõem o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, desde ali a campanha, que formaram aquela frente ampla, e agora no dia a dia de governo mesmo. Então, como que isso, já que o PT foi bem em algumas cidades com mais de 100 mil habitantes, mas não foi tão bem na questão das capitais, né? A gente vai ver aí no segundo turno, olhando para o resultado das outras legendas, a senhora acha que o campo democrático poderá até ser reeleito em 2026? Acredito que sim, Basília, e foi esse o esforço que nós fizemos, realmente de reforçar esse campo democrático. O Lupe está aqui, a gente conversou muito nesse processo eleitoral, para que esses partidos, né, do campo progressista, mais da centro-esquerda, pudessem estar unidos. Os partidos que levaram a vitória do presidente Lula em 2022. As eleições municipais são muito importantes, elas nos dão capilaridade, representatividade local, mas elas não são determinantes para ganhar uma eleição municipal. Eu sempre digo que se fossem, nós não teríamos ganho a eleição com o presidente Lula em 22, porque nós quase não tínhamos prefeitos do nosso lado, tínhamos pouquíssimos, os nossos, né? Obviamente que se a gente ampliar isso dá mais capilaridade, dá mais condições, mas elas não têm uma relação direta. Agora, eu julgo que tem essa relação importante de amalgamar esse campo da centro-esquerda. Nós, por exemplo, das capitais, nós lançamos candidaturas em 13 capitais. Nas outras 13, nós apoiamos partidos aliados, assim também com muitas cidades do segundo turno. Então, às vezes, as pessoas tendem a fazer uma avaliação mais rápida, dizendo, o PT não conseguiu avançar, o PT não teve mais voto, o PT não fez mais candidatos, mas não avaliam a estratégia que nós fizemos, que foi exatamente de ter menos candidatos próprios, mais candidatos do campo democrático e poder ampliar esse leque de forças políticas para que a gente possa construir 2026. O PT é um partido que tem projeto nacional. Então, eu reporto que essas eleições foram importantes por essa conversação e por essa consolidação dessas forças que estiveram conosco. E espero que a gente agora, no segundo turno, aí em vários locais, possamos realmente ter sucesso nesse processo e fortalecer esse campo democrático, progressista e popular para fazer um bom debate na sociedade. Nós respeitamos o conservadorismo, respeitamos a direita. O que nós não podemos admitir é o ódio, a violência, o que está permeando as discussões políticas ultimamente. Isso nós não podemos admitir. Que cada um tenha a sua posição, que cada um as defenda, que faça um embate. Agora, trabalhar com o ódio, com o cancelamento do outro, isso não é da política e isso não pode ser admitido. Essa é a nossa luta pela defesa da democracia. Eu imagino que os celulares de vocês estejam aí pulando, né, de mensagem, os celulares de vocês, o meu também, e recebi aqui informações do PT dizendo, olha, entre as 100 maiores cidades, o partido elegeu Contagem e Juiz de Fora, né, tentando mostrar aí que tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né, apesar dessas perdas sensíveis, como São Bernardo do Campo, o berço político do presidente Lula, tem vitórias também para mostrar nesse conjunto de informações deste domingo. Presidente, muito obrigada pela sua presença aqui. A gente vai girar para ouvir outros presidentes de partidos. Eu agradeço a senhora pela participação.
Obrigada, Basílio. Um abraço a você e a todos os telespectadores da CNN. E um abraço também, me despeço aqui dos colegas presidentes de partido e representantes de partidos que estão nesse debate. É isso. Olha, vocês que são espectadores aqui da notícia, das análises no nosso grande debate, todas as noites, um lado José Eduardo Cardoso, do outro Caio Coppola, dessa vez em uma edição totalmente especial e ao vivo, a gente fez questão de ir atrás dos presidentes de partidos para que poucas horas depois dos resultados finais aí destas eleições, vocês pudessem ouvir estas análises, mais do que teses, né? Agora todas as teses estão jogadas para o lado. A gente tem resultados concretos do que aconteceu nestas eleições. Então, é hora de fazer a análise do real, do fato e projetar o segundo turno. Eu já tenho aqui na tela a Paula Corade, que é a presidente do PSOL. Daqui a pouquinho eu passo uma pergunta para a senhora, mas só para completar aqui o meu papo com o Lupe. Lupe, brevemente, qual foi o desempenho do PDT nestas eleições? Cortou o som dele. Cortou o som. Né? Pois é, toda hora, na verdade. Tá chegando o som ou não? Agora sim. Tá, desculpe. Então, nós não temos ainda o balanço final, porque isso está chegando ainda, né? Os dados estão, cada momento chega um dado. Eu confesso a você que a gente resistir e sobreviver até agora já é um fato muito, muito notório, muito difícil, né? Porque o PDT sempre existiu sob a liderança de Leonel Brizola. Já se vão 20 anos que ele morreu. E a gente está conseguindo sobreviver, e sobreviver com ideologia, com identidade, com respeito à sua própria história, do que representa o trabalhismo, que representou a gente da história do Brasil, na minha modesta opinião, já é um feito. Você falou que nós tínhamos duas prefeituras de capitais. Fortaleza, que não foi para o segundo turno, e Aracaju, que estamos no segundo turno. Então, aí o jogo está empatado, está 0-0. Né? É claro que a gente gostaria de ter muito mais, um resultado muito melhor, mas até agora ainda não tem esse balanço. Eu costumo dizer uma coisa que eu aprendi com o meu grande líder de referência, Leonel Brizola. O Leonel Brizola fala para mim uma coisa que eu nunca vou esquecer, dizer o seguinte: prefeito é do governador, não é do partido. Tirando algumas prefeituras em que o prefeito tem condições, pela sua autonomia, pela sua condição financeira, de se autossustentar, 90% dos prefeitos do Brasil dependem da relação do governador para poder sobreviver. Então, aí é mais o simbolismo do quantitativo de prefeitos eleitos do que, de fato, ter alguma influência eleitoral. O que a gente precisa ter no processo eleitoral é capacidade de transmitir para a população o que a gente pensa, as ideias que a gente quer defender. A gente conseguir pegar uma fatia do eleitorado que acredita nas nossas ideias. Nós não trabalhamos com fake news, nós trabalhamos com uma história de coerência. Algum momento com mais sucesso, outros momentos com menos sucesso. Assim é a lei da vida, nem sempre a gente ganha. Né? Então a gente está se colocando para a população, colocando as nossas candidaturas dentro de uma proposta que é a nossa visão estratégica do papel que o Estado deve ser eficiente, mas tem que ter uma posição muito estratégica de defesa dos interesses da parte mais fácil da sociedade, que são os trabalhadores e os nossos aposentados e pensionistas. Sabe aquelas raposas políticas que às vezes a gente comenta aqui nas análises da CNN? Estamos nesse grande debate com alguns desses personagens que estão no topo do comando das suas legendas, então sabem de cor e salteado o que é enfrentar uma eleição municipal. Uma eleição de toda ordem, né? Quanto mais municipal, que vai muito ali falar com o povo, entender o problema regionalizado, né, da população brasileira. E a exemplo disso, eu vou falar agora com o Marconi Perillo, que já está há um tempo aqui na nossa tela e representa, junto com o Marinho, esse conjunto de partidos que se identificam mais com a direita brasileira. Perillo, muito obrigada por ter vindo pessoalmente aqui na CNN Brasil, nos estúdios aqui na CNN em Brasília. Você, o seu partido, teve como representante em São Paulo José Luiz da Atena, do PSDB, teve menos de 2% na votação. Isso chamou muita atenção, porque entrou em contraditório ali com aquela impressão de que colocar uma pessoa muito conhecida do povo iria carregar multidões, né? Ia ser um turbilhão de votos. Isso não aconteceu. Mas é bem verdade também que colocar o da Atena
nestas eleições restaurou a imagem do PSDB, né? Devolveu o PSDB, digamos assim, para as manchetes dos jornais. Eu nem vou dizer do mapa político, o senhor vai poder detalhar isso melhor, mas pelo menos o PSDB voltou a ser muito mais falado ao ter o Datena como candidato à Prefeitura de São Paulo. O PSDB que vem de uma série de derrotas justamente em São Paulo. Eu queria saber a sua avaliação. O partido está saindo dessas eleições municipais mais fraco ou um pouco mais forte? Boa noite, Basília. Boa noite a todos os telespectadores, internautas. Meus cumprimentos ao senador Rogério Marinho, à senadora Gleisi, ao Lupe, ministro Lupe e à Paula, que representam aqui os outros partidos desse debate. Há uma constatação clara de que nessa eleição os grandes vencedores foram os partidos de centro-direita, de direita e até de centro. Se você pegar o mapa da eleição, isso está absolutamente nítido. Eu fiz um somatório aqui dos prefeitos eleitos pelos partidos de esquerda, que são 735. Os outros são de partidos considerados de direita, de centro-direita ou de centro. PSD, MDB, PL, PP, União Brasil, PSTB. E não é fácil participar de uma eleição dessa como partido de centro. A radicalização, a polarização esteve presente em boa parte das cidades, especialmente das maiores cidades brasileiras. O senador Rogério fez aqui um apanhado da participação do PL. Em Goiás, por exemplo, o PL está no segundo turno nas três cidades que têm segundo turno e com votações surpreendentes. Quase ganhou em Anápolis, em Aparecida teve uma votação muito positiva e foi para o segundo turno em primeiro lugar em Goiânia. Agora, nós que passamos por um grande vendaval, sobretudo depois que nós perdemos o Estado de São Paulo, o governo do Estado de São Paulo, após 28 anos de poder, eu sinto que nós estamos nos recuperando. A gente está passando por um processo de reestruturação, de reconstrução, começando praticamente do zero, porque cometemos um grande equívoco, um grande erro em 22, quando não lançamos candidato a presidente da República. Foi a primeira vez, desde a redemocratização, desde 89, que o PSDB deixa de lançar um candidato a presidente. Isso foi péssimo. Nós reduzimos a nossa bancada de deputados federais a um número quase que insignificante, embora uma bancada de muito boa qualidade. Mas nós chegamos a 13 deputados federais. Com isso, o fundo partidário foi um dos menores. Por outro lado, o tempo de televisão também, muito pequeno, 30 segundos. Imagina numa capital ou numa cidade com segundo turno, com debates e, sobretudo, com exposição no programa eleitoral. Quer dizer, isso é extremamente precário. E, mesmo assim, nós estamos chegando ao final da totalização das eleições com praticamente o mesmo número dos prefeitos que nós temos hoje. É bem verdade que nós elegemos 525 nas eleições de 20, era um outro cenário, um outro quadro. Esse número foi reduzido a 296 prefeituras, sobretudo por conta dos ataques que fizeram em São Paulo. Em São Paulo nós elegemos 174 prefeitos na eleição passada, depois aderiram mais outros prefeitos. O PSDB tinha 270 prefeitos, foi reduzido a 20 e poucos prefeitos. E nós conseguimos, nessas eleições, eleger prefeituras importantes, como, por exemplo, Santo André, nós ganhamos o primeiro turno, é a cidade do presidente estadual do partido. Em Piracicaba, fomos para o segundo turno, ganhamos em Marília, uma eleição importante também. Além de termos ganhado em Caxias do Sul, Piracicaba, Ponta Grossa e Paulista, cidades importantes, com o segundo turno. Nós estamos no segundo turno, ganhamos o primeiro turno em Caruaru, em Pernambuco. E ainda ganhamos em cidades importantes como Dourados, Igaraçu, enfim. Nós tivemos uma performance boa, até agora já estão contabilizados 276 prefeituras, proporcionalmente ao tempo de televisão e ao fundo partidário, ao fundo eleitoral, eu acho que a gente avançou muito. E alguém disse, acho que foi o Lupe, que prefeito tem uma relação muito forte com o governador. Eu já fui governador várias vezes, eu sei disso. Verdade. Onde a gente tem governo, nós aumentamos o número de prefeitos, porque é assim mesmo que funciona. Em São Paulo, a gente tinha sempre
muitos prefeitos eleitos, porque a gente tinha o governo do Estado, né, durante Verdade. 28 anos. Agora a gente reduziu para 23 prefeitos. Mas em Mato Grosso do Sul, por exemplo, Basília, de 37 nós fomos para 44 prefeitos, porque a gente tem governador, ex-governador. No Rio Grande do Sul, de 31 para 33, e em Pernambuco, de 5 para 32. O PSDB tem 3 ótimos governadores, jovens, e a performance nossa nesses estados e nesses municípios foi uma performance muito boa. Enfim, eu diria que nós estamos recomeçando numa boa posição. E ainda elegemos mais prefeitos do que o PT, que é o partido que tem o presidente da República. E por falar em São Paulo, né? PSDB e São Paulo, durante muito tempo, era uma música de nota só, né? As pessoas falavam de PSDB e falavam de São Paulo na mesma frase com muita facilidade, né? Governava o Estado e detinha muitas prefeituras. Uma última pergunta antes da gente ir para o nosso intervalo. O senhor vai apoiar, então, o Nunes nesta campanha de segundo turno? Eu queria só fazer um registro em relação ao Datena. O Datena chegou ao PSDB num momento de terra arrasada. Tínhamos perdido os 8 vereadores, não íamos ter candidaturas à Câmara Municipal. A candidatura dele nos possibilitou esses arranjos todos. E ele foi muito correto conosco. Agora, o Datena não é da política. Ele não conseguiu se acostumar às regras da política. Mas eu diria que, para nós, foi muito prazeroso ter o Datena conosco. Eu me tornei um amigo dele e eu acho que ele cumpriu bem o papel dele. Agora, o que aconteceu na reta final? Voto útil. Todo mundo que queria botar o Marçal, o Boulos ou o Ricardo no segundo turno deixou de votar nos candidatos que tinham menos chances e descarregaram os votos nos candidatos que tinham mais probabilidade de ir para o segundo turno. E foi uma disputa apertadíssima. Certo. Nós já estamos com o Ricardo Nunes, já declaramos o nosso apoio ao Ricardo Nunes e recomendamos o apoio a ele.